Temos falado bastante como aprender a pensar como Deus pensa, pensando nas coisas do alto. Mas uma vez que nós aprendemos a pensar como Deus pensa, agora temos que começar a agir de acordo. Pai amado, fala conosco mais uma vez nesta noite. Tu que conheces cada coração e mente aqui. Tu conheces o presente, o passado, e Tu tens planos para o futuro de cada pessoa aqui. Por isso fala com cada um, no nome de Jesus. Amém. Depois que a gente começa a pensar como Deus pensa, nós precisamos começar a tomar algumas providências, fazer e agir de acordo. Eu quero falar hoje com você sobre jogando a roupa velha fora e vestindo-se do novo. Imagina que alguém chegasse para você e falasse: olha, tá vendo aquele shopping que só tem loja de roupa, aquele fashion shopping, você pode ir lá comprar tudo o que você quiser, que está pago. As mulheres tiveram um treco agora. Você pode ir lá comprar tudo que você quiser, mas só tem uma condição: você tem que jogar tudo que você tem no guarda-roupa fora. Alguém teria dificuldade de fazer isso? Não? Tranquilo? Alex, tá maravilha. Pois é o que Deus fala com a gente. Fala: olha, eu tenho tudo novo para você, mas tem uma coisa que você precisa fazer. Para você usar esse novo que eu vou te dar, você precisa jogar o velho fora. Jogar o velho fora. Eu lembro uma vez, não sei se foi aniversário de 18 anos de uma das minhas filhas, a Milena. Eu queria dar um presente especial e eu queria dar um celular. E aí eu falei para ela: você quer o celular ou você quer o valor do celular em roupa? Ela falou: o quê? Eu preciso pensar. Eu achei que ela queria o celular, mas sendo uma pessoa realmente do sexo feminino, como ela, que ela preferiu? As roupas. Me arrependi, porque o que a gente visitou de loja, ela fez render. Eu pensei que ela vai comprar umas peças mais caras, porque de presente nada. Ela foi atrás do preço e foi lá. E olha, nós gastamos acho que mais de gasolina do que de presente para ir atrás das roupas. Mas sabe, Deus quer, o Senhor fala isso para a gente: despoje-se, jogue fora o que é velho e vista-se do novo. E este novo que Deus nos dá, diz o texto de Colossenses, já vou mostrar, é um novo que se renova. Imagina que você tem um guarda-roupa de roupas novas, que cada vez que você veste, ela está nova. Já imaginou um negócio desse? Não. As mulheres falaram: Jesus, mano, nova e muda de cor. Você põe e já combina automático. Já imaginou? É mais ou menos isso que Deus faz quando Ele nos dá uma nova vida. Outra coisa, por exemplo, quando a gente falando de roupa, quando a gente brinca de profissões na escola, como é que você sabe da profissão? Pela roupa. Então, se você olha alguém como está vestido, você tende a dizer: ah, esse aqui é óbvio, né? Por causa dos uniformes. Esse aqui é médico, é enfermeiro, esse aqui é mecânico, esse aqui é bombeiro, não é? Mas isso mostra uma tendência nossa de sempre olhar a aparência de uma pessoa e já achar que sabe alguma coisa sobre ela. É verdade ou não é? Nós, seres humanos, temos essa tendência. A gente olha uma pessoa, vê como ela fala, o time que ela torce, a gente fala: ah, já sei como é que é. Mas a palavra de Deus, ao contrário do que a gente pode, é lógico, você pode, né, descobrir a profissão de uma pessoa pelo uniforme que usa, é verdade, né? Você pode descobrir a ocupação dela. Mas, por exemplo, eu olho para uma pessoa, eu vejo que a ocupação dela é médico, enfermeiro, por exemplo, ali, ou ele é pedreiro. Eu estou vendo a ocupação da pessoa, eu não estou vendo a pessoa. Eu estou vendo só uma roupa que ela veste. Então você não é a sua ocupação, você é muito mais do que isto. Mas quando você conhece alguém, logo que pergunta tudo, uma das primeiras perguntas que fazemos: o que é que você faz?
onde que você trabalha. Porque para nós, na verdade não, o que fazemos é muito importante, e é importante. Mas quem somos é mais importante do que o que fazemos. Uma das maiores lições que eu aprendi no momento de muita crise na minha vida, orando de madrugada, sozinho no sofá, não sabendo que decisões tomar, não é? Marisa estava doente naquela época, fazendo tratamento para a coluna e não dava certo, não é? E momentos novos na nossa vida, eu tinha tomado umas decisões erradas, não é? E eu trabalhava longe, 3 filhos, não, 2 na época, estava apertado. E um dia Deus falou para mim: quem você é, filho, é mais importante do que aquilo que você faz. Porque eu não conseguia mais fazer certas coisas para Deus, eu já não conseguia lidar com certas coisas, era muita coisa ao mesmo tempo. Filho pequeno, muito trabalho. E Deus está falando: eu não estou te demandando coisas, eu quero você. Quem você é mais importante do que você faz para mim. E eu quero você perto de mim. Então eu lembro daquela noite, eu estava no sofá encostado, estava com o braço, eu lembro até hoje. Eu estava sozinho na sala, eu falei: é verdade, me inundou uma paz. Não passou 3 meses, Deus já tinha mudado muito, tinha mudado quase, dado um outro rumo, ou melhor, dado o rumo certo da minha vida, porque eu deixei então nas mãos dele, né? Olha o que texto de 1 Samuel 16:7 diz: o Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Deus fala isso para Samuel, o profeta Samuel, no momento em que ele está escolhendo um rei. Deus fala para Samuel: você vai até a casa de Jessé, que eu vou ungir um filho dele rei. Porque Saul naquela época já estava, né? Saul estava fazendo besteira, ficou orgulhoso, se encheu. Embora Deus tivesse escolhido Saul, Saul escolhe não andar nos caminhos de Deus. E Samuel vai lá. E quando entra o filho mais velho, o Eliabe, aquele cara guerreiro, né? Aquele viking, não sei o que, é esse aqui. Samuel vai ungir ele, aí Deus fala: esse não, eu não escolhi esse aí, Samuel. Samuel falou: mas Deus, é o cara, olha só, olha tudo. Aí que ele fala isso: eu, Samuel, não vejo com uma aparência, eu olho para o coração. E o que vai acontecendo é que o Samuel fala: você tem outro filho aí, Jessé? Tenho. É um segundo filho, terceiro. E passa todos os filhos e Deus não fala nada. E aí Samuel podia dizer: acho que Deus errou. Mas Samuel sabe que quando Deus fala, ele sabe o que está fazendo. Então, em vez de Samuel perguntar: ô Senhor, cadê o rapaz? O que Samuel faz? Samuel pergunta para Jessé: quer dizer que você não tem mais nenhum filho? Ah, tem mais um, menorzinho, Davizinho. Mas está longe, está lá no campo, está longe, ele está lá cuidando das ovelhas. Eles não queriam trazer o Davi. Ruivão, magrela, não era aquele tipo atlético, não era. Aí o Samuel fala: tá bom, então ninguém come enquanto ele não chegar. Aí dá um jeito de buscar o Davi. É isso mesmo, está escrito isso na Bíblia: ninguém vai comer enquanto não chegar. E quando chega, Deus fala: é esse. E aí então, né, o Senhor diz e fala: é esse, levante e unja. E o Senhor disse: unge ele com óleo, enquanto Davi estava entre seus irmãos. Samuel pegou a vasilha com o óleo que havia trazido e ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. Então o que acontece? Olha, o Samuel vai lá, ele unge esse garoto, 16 anos talvez, 15, mais ou menos isso. E a vida continua. Samuel volta, e o Davi volta para cuidar de ovelha, e todo mundo volta o que está fazendo, e o Saul continua sendo o rei.
Mas se fosse nos dias de hoje, alguém ia dizer: e aí? Você não vai lá pedir o reinado? O que Davi fez? Davi, olha só a questão, o Espírito do Senhor veio sobre Davi. Você entende o que Deus quer fazer? Deus está escolhendo alguém, e a primeira coisa que Deus faz quando escolhe alguém, Ele derrama o Espírito dele lá. Essa é a primeira coisa que Ele faz. E Davi não sai fazendo as coisas, Davi não sai para cima. E hoje em dia parece que existe um treco na igreja que tem que acontecer, que tem que cair, que tem que subir, que quando Deus fala amanhã tem que resolver. E você começa a ler a Bíblia, você começa a perceber que Deus chama as pessoas e depois vai tratando, vai preparando. As coisas não acontecem imediatamente. E nós vivemos numa época onde tudo tem que ser instantâneo, mensagem instantânea, é tudo instantâneo, né? Você compra no celular, já dá o clique, agora não precisa nem clicar, põe o polegar, agora não precisa nem do polegar, é só chegar perto que já, não é verdade? Não, é pulseirinha, aproxima o celular, Daqui a pouco, se você pensar, debita, aí acabou, as mulheres vão acabar com o crédito do mundo. Estou brincando, mulheres, estou brincando. Não é verdade? Para acreditar não acontece assim, acontece? Rapaz, dá um trabalho para acreditar na conta, mas para debitar. Primeiro Deus chama, chamado, preparação, depois ação. Davi não sai para ação como rei, ele é chamado e ele espera. Deus vai preparar. Algo vai acontecer nesse tempo de preparação, então vai haver ação. Sempre quando Deus dá uma palavra, é lógico que algumas se cumprem imediatamente, mas às vezes Deus fala com você, te fala coisas sobre o seu futuro, e elas estão no futuro, mas você não sabe quanto tempo é esse futuro. Mas você pode escolher crer que Ele vai cumprir isso que Ele falou, amém? Ou você pode ficar assim: será? Poxa, Deus está demorando. Não é que Deus está demorando, é a gente que precisa de preparação. É o princípio do crescimento. Marcos capítulo 4. Jesus disse também: o reino dos céus, ele está falando do reino, hein? O reino dos céus é semelhante a um lavrador que lança semente sobre a terra. Noite e dia, esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem, mas ele não sabe como isso acontece. Ele semeou a semente, ela está debaixo da terra, algo está acontecendo lá, mas não sabe, ninguém está vendo. Esse tempo que Deus está trabalhando conosco, com você, ninguém está vendo, só a semente sabe o que está acontecendo. E não sei se você sabe, como disse Jesus, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só aquele grão, mas se ele morrer, produz muito fruto. Então, toda vez que Deus dá uma palavra para você, para a gente, Ele quer fazer algo novo. Para que algo novo aconteça, algo velho, antigo tem que morrer, tem que ser eliminado. Então o que acontece? Essa semente ela morre, mas na verdade ela não morre, né? Ela germina, ela deixa de ser semente naquele estado para se tornar uma planta. Então você percebe, quando Deus quer fazer algo na nossa vida, Ele sempre vai anunciar, Ele sempre vai te encorajar. Não estou falando de profetada, tá, gente? Estou falando de que chega aquele negócio que quer dar direção para a sua vida. Pessoas que vêm dizer que dá direção para a sua vida, você tinha que fazer aquilo, esquece, sai fora. Isso não tem base bíblica. Alguém pode confirmar o que Deus falou com você. Então, você tem isto, esse princípio. Isso acontece com as plantas, mas ele está falando do reino de Deus. Ele está falando de pessoas. Então a terra produz as colheitas por si própria. Primeiro aparece uma folha, a folhinha. Depois vai o caule, as espigas. E por fim, o grão amadurece. E quando o grão está maduro, o lavrador vem e corta com a foice, pois chegou o tempo da colheita. O que a palavra de Deus nos ensina é que há um processo para as coisas acontecerem. Por isso que nem tudo acontece imediatamente. Eu lembro da história uma vez que eu li do bambu chinês. Diz que o bambu chinês, você planta ele,
E durante 5 anos ele é uma toceira de capim assim. 5 anos. Não aparece nada. No 5º ano, o bambu cresce até 20 ou 25 metros. É um dos maiores bambus que existem. Mas durante 5 anos você não vê nada. Então, sabe, muitas vezes o que Deus quer fazer na nossa vida, nós ficamos muito grilados com o tempo, com o momento, mas nós temos que estar pensando mesmo, se nós estamos guardando as promessas dele e crendo que ele vai cumprir aquilo que ele disse que vai fazer. Amém? Por isso é importante ter as promessas. A gente quer uma solução do nosso jeito. A gente ora errado muitas vezes. A gente chega e diz para Deus como ele tem que fazer, porque ele não sabe. Então faz assim, Deus, depois o Senhor faz assim, depois o Senhor faz assim, depois o Senhor faz assim, como se Deus não soubesse o que fazer com a nossa vida. Outros começam a orar tentando convencer Deus a abençoá-lo, que o Senhor tem que abençoar, porque isso aqui, e fica argumentando com Deus. Eu não sei, mas assim, meus filhos vão ter que me convencer a abençoá-los, muito menos os meus netinhos, não é verdade, não é? Você não tem que convencer seu pai a te abençoar. Mas assim como eu também não dei um celular quando meus filhos eram pequenos, adolescentes, não é? O pai também não dá tudo para você. Ele prepara você, para você saber e poder usar o que ele quer te dar. Então, há um chamado e um destino para cada um de nós. Cada um de nós tem sementes. Deus depositou em cada um coisas únicas. Para que isso aconteça, esse chamado, esse destino, a gente tem que sonhar. Não temos que deixar nossa mente pensar em coisas que, nossa, será que seria possível isto? Mas tem pessoas que desistiram de sonhar, acumularam algumas decepções, precisam voltar a sonhar. Tem pessoas aqui hoje que poderiam voltar a sonhar. Em vez de sonhar, você fica repetindo o mesmo filme. Você fica deixando o diabo repetir o mesmo filme para você. E eu vou dizer, coisas novas só vão acontecer quando nós pararmos de ficar olhando para as coisas velhas e antigas. Imagina que você foi naquela loja de fashion, de shopping, de moda, comprou tudo novo e tudo colocou, e aí você fica vestindo as roupas velhas. Não parece uma incoerência? É lógico. Sonhos são dados por Deus. O problema não são sonhos. O problema é que a gente não pergunta para Deus: Senhor, como é que este sonho vai acontecer? Me guia. A gente quer fazer sozinho. Ele dá o sonho, ele também diz como vai fazer. Ele diz o tempo. O coração sábio discernirá o tempo e o modo, ou seja, o momento e como deve ser feito. E todo mundo quer grandes coisas, mas o problema das grandes coisas é que nós, quando pensamos em fazer grandes coisas para Deus, ou esperamos que Deus vá fazer grandes coisas na nossa vida, nós estamos olhando para o outro. Ah, olha só, eu queria ter um trabalho que nem o dele. Na verdade, se nós fôssemos fazer o pedido, nós queremos assim: eu quero ter a casa de fulano, eu quero ter o carro daquele, eu quero ter... A mulher não, né? Porque é a sua mesmo. Certo? Isso é uma coisa que você vai ter que trabalhar muito. O marido é esse aí, certo? Não, eu queria que meus filhos fossem iguais daquele. Eu queria que meu trabalho fosse igual ao do outro. Gente, é um grande erro pensar em grandes coisas olhando para os outros. Eu ouvi essa frase: fazer grandes coisas é fazer o que Deus chamou você para fazer. Fazer grandes coisas é fazer o que Deus chamou você para fazer. A gente não é igual. E sabe, quando falamos então em fazer grandes coisas, não é? A gente acha que vai ser como outro. Grandes coisas para Deus não acontecem sobre um palco, não acontecem sobre um microfone. Mas o que se tem hoje? Esses hard shows, você tem que estar no palco, você tem que cantar bem, você tem que fazer... É que nem o dos Chulingos que eu falei semana passada. Você tem que, não é verdade? Ser um show. Tem que ser um sucesso para os outros. Quem disse que grandes coisas é uma coisa que os outros estão vendo? Vai aparecer, mas vai aparecer como consequência
e não como causa. Fazer grandes coisas pode ser algo diferente. Outra coisa que a gente sempre se esquece é que Deus fala, dá um sonho, e aí você fica achando que vai acontecer sem a sua participação. Eu sou responsável por fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Tem muita gente frustrada na igreja, no reino de Deus, porque está esperando que aconteça uma coisa que nem o outro aconteceu. Mas com o outro ele teve um treco, o outro ele deu uma palavra, com o outro ele recebeu um sonho, eu sei lá, e você fica querendo ser igual. E Deus está no ramo da criatividade, gente, Ele faz sempre diferente. Então, às vezes Deus pediu para você uma coisa tão pequena. Ei, Deus pediu algo tão simples. E você pensa, não, isso é muito pouco. É simples. Foi Deus que pediu? Foi. Então faça. Eu lembro um dia que eu tive que voltar aqui para Atibaia. Eu reabri a minha empresa, eu tinha uma empresa antes, que eu tinha até quase encerrado as atividades. Mas para voltar aqui, mudar para cá e trabalhar, eu voltei, ativei a minha empresa. E deu um certo trabalho, né? Agora eu estava na igreja, tudo mais, não estou reclamando, foi bom. E eu estava fazendo coisas que eu pensei que eu não faria mais, né? Um dia eu estou trabalhando até mais tarde para resolver um problema. Estou no escritório sozinho, no computador, digitando. E eu começo a ficar triste. Eu falei, será que é isso mesmo que Deus me chamou para fazer? Estou voltando a fazer coisas que eu fazia 10 anos atrás, não iguais, mas mesmo tipo. Eu pensei que, sei lá, foi legal ser chamado para Atibaia, mas eu pensei que ia ser diferente. Você já pensou que ia ser diferente, não? Você já pensou? Já pensou que ia ser diferente? Eu pensei que ia ser diferente. Eu estou lá 8 horas da noite, trabalhando sozinho ali. Comecei, sabe quando eu falei, Deus, me dá uma palavra. Eu estava triste, falei, eu devo estar errando alguma coisa está errada comigo. Eu devo estar no lugar errado, fiz alguma besteira. E comecei a chorar, falei, Senhor, me dá uma palavra. Ele falou, João 2. Eu falei, João 2 não, João 2 é o casamento, bodas de Caná da Galileia. João 2 não é. João 2, eu faço casamento com o João 2. Eu sabia o texto decor. João 2. Mas João 2 é um casamento. Lê. Eu abri a Bíblia no computador e fui ler. Eu li o texto. Jesus está no casamento, acaba o vinho. Sabe como é aquele negócio? E aí a mãe chega, ele fala, manda trazer água e a água se transforma num gran reserva. Não é verdade? Não, um negócio fino. O cara falou, o melhor vinho. Eu falei, tá bom, Senhor, e agora? Se você estivesse lá, o que é que você faria para me ajudar? Só tinha uma coisa para fazer: carregar água. A única coisa que alguém precisou fazer foi carregar água para encher. Água é um negócio difícil? Não, tem bastante. Qual é a qualificação para carregar água? Eu falei, carregar água, eu consegui. Se a pessoa não tiver com nenhum problema físico, né? É muito simples. Ele falou, filho, eu não estou pedindo para você carregar água. Você se importa em carregar água para mim? Quem disse que esse trabalho que você está fazendo não é para mim? Por que você separa? Se a sua vida tivesse algo secular e algo espiritual. Tudo para mim, é tudo para mim. Tudo que você faz é para mim. Tudo que eu te dou para fazer tem propósito. Eu falei, é verdade, aqueles caras nunca iam imaginar que aquela água ia se tornar o melhor vinho, como se tivesse ficado anos amadurecendo. Eu falei, aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Isso que você está fazendo hoje pode parecer simples para você, pode parecer algo que você não queria fazer, pode parecer pequeno, mas fui eu que pedi. Porque quem faz as grandes coisas sou eu em você. Irmãos, nunca mais esqueci essa lição.
E eu comecei, em vez de reclamar, eu comecei a agradecer. E quanto mais a gente agradece, sabe o que acontece? Não? Mais começa a prosperar a nossa vida. Você quer prosperar? Começa a dar graças pelo que você já tem. Você vai ver a coisa prosperar, 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 prosperar. Então, além disto, eu fui chamado para viver onde Ele me chamou para viver. Afinal de contas, o que eu podia fazer? Eu estava aqui. E sabe, eu vejo muitas pessoas preocupadas onde vai ser, como se quando Deus chama, tem que ser num lugar diferente, num planeta diferente, numa galáxia diferente, um negócio. E se Deus falou para você ser aí mesmo na rua onde você está? Isso diminui? Sabe? Não é onde. Deus, você tem que ouvir Ele. O Senhor, onde que é? É aqui. Eu não fiz plano nenhum, jamais fiz planos. Eu não sei. Eu sei que pelo menos metade aqui, quando eu pergunto, não é nascido em Atibaia. Metade nasceu, metade não nasceu, né? Quantos não nasceram aqui? Deixa eu ver. Não nasceram aqui. Ah, isso aí. Não nasceram aqui. Por quê? Agora, me diz aqui, você que não nasceu aqui, né? Me diz de como é que você planejou morar aqui em Atibaia. A gente acha que tem controle sobre a vida, é verdade ou não é? E muitos também que estavam em Atibaia mudaram para outro lugar. Eu nasci no Paraná, entendeu? Em Arapongas, já ouviu falar? Arapongas não? Conhece? São 3 pessoas já que conhecem, graças a Deus, não estou sozinho. Então, gente, a gente não sabe onde vai estar. Mas não importa, o Senhor está com você ali. É ali que Ele chamou você. Não fica pensando se tem que mudar. Fica pensando se você está ouvindo. Estou ouvindo a Deus? Estou. Então, aonde você pisar, eu vou estar com você. Amém? Essa aqui é a questão. Então, quando a gente pensa nessas questões, sempre temos 2 respostas a um chamado de Deus. A gente fala tanto de pensar como Deus pensa. Agora, na hora de agir como Deus quer, eu estou falando hoje de agir como Deus quer. Há sempre 2 respostas básicas: a de fé e coragem, e de incredulidade e medo. A gente pensa que porque é um chamado de Deus, Deus pediu, se é de Deus, não é? Nossa, vai ser assim, tudo dá certo. É que nem, não é? Protagonista de filme americano. Os caras dão 500 rajadas de bala, bate tudo certinho assim na escada, não é isso não? O cara está com uma metralhadora, gente, todas as balas pegam no corrimão, não é? Ele dá um tiro a esmo, mata 2 lá em cima. É assim? Não é assim, a vida não é assim. Porque o fato de Deus ter chamado você não significa que vai ser assim fácil. Mas vai ser possível e você será mais que vencedor, amém? Mas não vai ser assim fácil. Não é fácil você nadar contra a maré. Já tentou andar contra a correnteza no mar? É difícil, ela te segura, né? Nós somos do reino da luz. Vivemos no mundo que está nas trevas. Você desconfia que haverá oposição ou vai ser tudo fácil? Extremamente fácil, que nem o J Quest canta. Não é extremamente fácil. Às vezes não é mais hard, mais difícil. Mas não é tão difícil, porque não vos sobreveio tentação, nem provação que não fosse suportável aos homens, amém? Mas junto lhe dá o escape. Então, Números capítulo 13, eu não vou ler, você sabe a história. Deus manda entrar na terra prometida para espiar. Ele fala que a terra de vocês está lá. Só que Deus manda espiar. Manda escolher. Diz como deve escolher. Diz quantos dias tem que ficar. Diz onde eles tinham que passar. E os caras voltam dizendo: o lugar é bom. O negócio é bom demais. Cacho de uva do tamanho de um homem, arrastando no chão. A terra manda leite e mel. Mas vocês sabem que dos 12, 10 falaram: tem os gigantes, eles são muito fortes, eles vão nos comer vivos. Incrédulos, com medo. E 2 falaram: não, a terra é nossa, Deus vai nos dar a vitória.
Um grupo diz, nós não podemos. Gente, eles não estão dizendo nós não podemos. Sabe o que eles estão dizendo? Deus não vai cumprir o que Ele disse. O Senhor não mandou eles espiarem a terra para ver se era possível, ou para eles avaliarem as possibilidades, se iam entrar ou não. Deus não, entende? A pergunta não é se eles iam entrar ou não. Eles não tinham que decidir isso. Eles foram espiar para saber como eles deveriam entrar, qual seria a estratégia. Não é se eles iriam entrar. Depois que aceita o chamado, você não pergunta mais se vai. Você diz, Senhor, como faz agora? Que agora tem um detalhe, tem um mar aqui na frente e não tem mais nada. Deus fala, então tá bom, então anda pelo meio do mar. E quando Moisés vai, o mar abre. Amém, irmãos? Você está duvidando de mim? Esses 10 duvidaram, e outros 2 não. E eles falam lá, Deus vai cumprir, o Senhor está conosco, nós vamos devorar eles que nem pão. Nesses 2 casos, não sei se você percebe, não se trata do que eu posso fazer, se trata do que o Todo-Poderoso vai fazer a partir daquilo que eu creio, da convicção do que Ele me disse. Amém, irmãos? 10 não tem convicção nenhuma, recuaram. Deus não vai fazer porque ficaram olhando para as aparências. E 2 falaram, não, você abriu o mar. Gente, Ele deu uma palavra. Se você quer ver milagres, focalize nas possibilidades e não nos problemas. Deus quer tratar com os gigantes dentro do nosso coração antes de tratar com os gigantes que estão lá fora. Os gigantes daqueles 10 não estavam lá fora, estavam na mente deles, estavam no coração deles. Quantas vezes eu me vi lutando com os gigantes, resmungando, mas depois que Deus tratou comigo, eu via claramente que os gigantes não estavam lá fora não, os gigantes estavam aqui dentro. E eu vi isso de um pastor que estava falando sobre essa questão de identidade e destino, uns tempos atrás. Eu falei, é verdade. Quantas vezes a gente está lutando, mas os gigantes não estão lá, fora. O gigante está dentro da nossa própria mente. A gente fala, a gente canta aqui essas músicas lindas que cantamos. Eu quero ver a tua face, amo a tua presença, o Senhor, Jesus, Jesus. Como é que nós cantamos agora, Gabi? As trevas estremecem tudo. E aí? Não tem gigante para ele. Então a questão a gente tem que tratar, falar, Senhor, por que esse gigante encontrou espaço? Por que esse gigante encontrou espaço no meu coração? Por fim, eu quero terminar com esse texto que todo mundo conhece, falando de impossibilidades, de coisas que não podem mudar. É esse cego aqui, de Jericó. Jericó é aquela cidade que era impossível entrar, lembra não? Aquela que Josué deu as voltas e caiu. O que era impossível caiu. Josué é um homem que crê no que Deus fala e ele vai em frente. E ele teve muitas vitórias. E enquanto o pessoal recuava, ele falava, eu e minha casa vamos servir ao Senhor, porque eu sei quem é Ele. Então está lá em Jericó, Jesus com seus discípulos saem da cidade. Grande multidão o segue. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado na beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos que lhes diziam aos brados, gritavam com ele, fica quieto. Mas ele gritava ainda mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os fariseus não gostavam que chamava de filho de Davi. Ele estava chamando ele, eu reconheço quem tu és o filho, tu és o Todo-Poderoso, tu és o Messias, tu és aquele que se assenta no trono, tu tens toda a autoridade. Ele chamou do título que para os judeus era o mais alto. Os caras, quieto, não, isso aqui está incomodando. Quando Jesus ouviu, parou e disse, falem para ele vir aqui. Aí chamaram o cego,
Anime-se, Ele está chamando você. Jesus está chamando você. Jesus está chamando você. Esse cego faz uma coisa interessante. Ele joga a sua capa para o lado, levanta-se de um salto e vai até Jesus. A atitude dele é interessante, porque ele clama, o que ele está pensando? Eu sei que algo pode mudar na minha vida se esse Jesus, eu sei. Então ele joga a capa. Você sabe que a capa identificava ele como cego. Lembra das roupas no começo? Ele vestia uma roupa que dizia, ele é cego, ele é mendigo, você pode dar moeda para ele. Ele joga a capa. O interessante é que quando ele levanta este cego, ele levanta convicto, sabendo que ele não seria mais cego. Não é legal? Ele levanta convicto, ele joga aquele negócio fora. Fala, eu não vou nunca mais precisar dessa roupa aqui. As pessoas não vão me conhecer mais como cego. Ele joga aquela capa para fora. Ele dá um jeito de um salto, né? Como é que um cego salta e vai? Foi até, lógico, o pessoal guiou ele tudo. E Jesus faz aquela pergunta, né? Aquela pergunta que é um negócio intrigante. Jesus perguntando, né? Jesus perguntando para um cego: muito bem, o que é que você quer que eu faça? Ele fala: mestre, eu quero enxergar. Jesus disse: vá, a sua fé o curou. No mesmo instante o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Não pegou mais capa, não pegou mais nada. Sabe, quando Jesus chama a gente, e Ele chamou todos nós, a gente tem que jogar as roupas velhas fora. Colossenses 3,9, o texto que eu falei no começo. Pode vir aqui. E diz assim: não mintam uns aos outros, entre outras coisas, né? Pois vocês se despiram da sua antiga natureza, da sua antiga vida velha e todas as suas práticas perversas. Uma prática perversa é a incredulidade, é duvidar que Deus vai fazer o que Ele disse que vai fazer. E Ele fala: primeiro você joga fora isso, depois você se veste de algo novo. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados. Vistam-se dessas coisas novas que Deus deu para vocês, a sua nova natureza, o novo coração que você recebeu. Sejam renovados. Ele não está falando de roupa, né? Está falando de algo de dentro. Revistam-se dessa nova natureza que já foi dada a vocês, e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador. Quanto mais você caminha com Ele, mais novo você fica por dentro. Na medida que aprendem a conhecer o seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. A gente se torna semelhante com as pessoas com quem nós andamos, elas nos influenciam. O que esse texto está falando é mais ou menos assim. Presta um paletó, amor. Ronaldo, vem aqui, Ronaldo. Você está aí de blusa. Ronaldo é um mendigo. Tudo bem, Ronaldo? Você aceita fazer esse papel hoje? Ronaldo é como todos nós, antes de conhecer Jesus, vai fazer esse papel. Então você está aqui, fica de frente para mim. O Ronaldo está vestido com roupas velhas. Imagine isso. Ele está todo sujo, rasgado, descalço, com paletó, tudo. Sabe roupa de mendigo como é que é, né? Cheira, não é lavado. Roupas velhas. E ele encontra Jesus.
Jesus fala para ele assim: por que você está usando essas roupas velhas? Aí ele fala: eu não tenho outra. Todo mundo que olha para ele e vê ele vestido assim, pensa que ele é o quê? Um mendigo, miserável, não tem nada. Não tem nada. Ou foi abandonado, ou abandonou a família, não sei. Mas alguém que está numa situação muito difícil. E sabe o que Jesus faz? Ele fala assim: não, tira as suas roupas, joga fora, tira esse casaco velho, e eu vou te dar o meu para você. Jesus está dizendo assim: usa as minhas roupas. Mas as suas roupas, Jesus, elas são santas, elas são puras, elas são limpas. Não. É isso que Jesus fez para nós, entende? Nós não tínhamos como ter vestes limpas. Nós não tínhamos como ter roupas puras. Nós não temos nada. Nós não temos absolutamente nada. Mas Jesus pega as roupas dele e veste em nós. Ficou bonito, hein? Botou o primeiro botão. E agora, está um pouco grande, graças a Deus. Agora, todo mundo sabe que esse é o meu paletó. Todo mundo que via de hoje fala: ah, o César está lá. Não, eu conheço, é que ele usa aquele paletó. E agora quando eles olham para o Ronaldo, eles falam: olha, lá vai o César. Puxa, mas não é o César. As pessoas olham para você e falam: olha, lá vai Jesus. Nossa, mas não é Jesus. Não, é Jesus. Lá vai Jesus. Tudo que era dele, ele nos deu. Nos deu, depois de nos perdoar, nos libertar, a sua santidade. Nos deu o seu amor, nos deu o nome, agora é filho, nos deu acesso à conta bancária, nos deu acesso à loja de roupas, nos deu acesso a todas as promessas de Deus, porque agora nós somos o quê? Filhos amados de Deus. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé. Obrigado, Ronaldo. Está precisando de um paletó? Pode ficar. Oh, Jesus amado. Há um chamado e um destino para cada um de nós. O Senhor está dizendo para você: eu tenho coisas grandes para você. Você estaria disposto a fazer o que eu peço a você? O que eu vou pedir a você? Mesmo que seja pequeno? E quando for maior, você vai fazer. E quando não for tão fácil, você vai fazer. Porque para ser meu discípulo, ele falou, tem que renunciar a si mesmo, a sua vontade, e fazer a minha. Mas vou te contar um segredo de Jesus: a minha vontade é boa, agradável e perfeita. Mas eu quero te contar uma coisa: você só descobre que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita depois de fazer ela, não antes. Muitas vezes a vontade dele não vai parecer tão boa, não vai parecer agradável, e você não vai entender nada. Mas quando você faz a vontade dele, somente quando você faz e diz sim a Jesus, então você experimenta que a vontade dele é boa, que a vontade dele é agradável. E não podia ter coisa melhor que podia ter acontecido na sua vida. Amém? Coloca a mão aí no seu coração. Deixa o Senhor falar com você.